Meu nome é Luiz Antônio, eu sou professor do Instituto de Física de São Carlos e hoje eu vou falar para vocês, de como funciona o sensor de iluminação. O sensor de iluminação que eu estou falando para vocês é esse sensor que você usa em poste. Então as lâmpadas da cidade, elas acendem sem ninguém ir lá e ligar. Quando fica escuro, elas acendem. Então elas têm um sensor lá. Então vocês já devem ter visto, tá? Esse sensor está aqui, colocado no poste. E esse sensor é parecido com esse aqui. Existem agora dois modelos. Esse modelo aqui tem um sensor que está lateralmente colocado e esse aqui está para cima. Tá? Ele aponta para cima. Esses sensores, eles são chamados de sensores fotoelétricos. Tá? Então, se você for comprar, você vai lá na loja e diz, eu queria comprar um sensor fotoelétrico para ligar uma lâmpada de tantos watts, você vai comprar. Mas depois a gente vai ver, a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado com esse nome. Tá? Na verdade, o sensor, tá? Ele tem um resistor que depende da luz. Ele tem um LDR. Tá? É um resistor que ele não obedece à lei de Ohm, como nós vimos já. O valor da resistência depende da intensidade de luz que funciona, que incide sobre o mesmo. E o princípio de funcionamento dele é através da fotocondutividade. O resistor, o LDR, ele tem uma resistência. E quando ele é iluminado, essa resistência muda de acordo com a luz. Tá? Isso aí se chama de fotocondutividade, não é efeito fotoelétrico. Tá? Se você for comprar, você tem que chamar de sensor fotoelétrico, mas o efeito é fotocondutivo. Então aqui eu tenho um sensor, vamos entender como é que isso aqui funciona. Tá? Vamos dar uma olhada em detalhes. Então aqui eu tenho o sensor em detalhes, observem que isso aqui é um metal, e eu tenho aqui, eu tenho as aletinhas do metal de um lado e as aletinhas do metal do outro lado. E não existe conexão elétrica entre as duas. Não existe. A resistência entre esse ponto e esse ponto ela é infinita. A resistência entre esse ponto e esse ponto ela é infinita. O que eu faço para que esse resistor comece a operar como LDR? Eu vou colocar aqui em cima um material, um semicondutor, que apresenta o efeito da fotocondutividade. E geralmente se usa sulfeto de cádmio. Tá? Então, no sulfeto de cádmio, quando você ilumina, elétrons saem da banda de valência e vão para a banda de condução. Quando você ilumina, ele começa a se comportar como um bom condutor. E aí a resistência elétrica dele diminui drasticamente. E é assim que ele funciona. Então, lembre-se disso. Esse sensor funciona por um efeito puramente fotocondutivo. E é lógico, que ele tem uma curva de resposta. Então ele é muito eficiente para a região do vermelho, que é em torno de 600 nanômetros, e ele é pouco eficiente para o azul, que é 400 nanômetros, e também é pouco eficiente para o infravermelho. Então ele é muito sensível à cor vermelha. Tá? Isso aí não tem problema. Então agora, vamos entender como é que isso aí está nesse sensor. Tá? Então esse aqui é o sensor que eu tenho lá, é o mesmo sensor que uso em poste. Então aqui tem uma bobina, aqui, um relé, e tem um LDR aqui na frente. Tá? Vamos agora entender como é que isso aí funciona, como é que é esse circuito. Tá? Nesse circuito, aqui eu vou ligar a rede, está ligada à tensão de alimentação. Isso aqui é o meu LDR, é um resistor que depende da luz. E aqui eu tenho o relé. O que é o relé? O relé é uma bobina que, quando você passa uma corrente elétrica, ela se comporta como um ímã. Tá? Então, quando estiver passando corrente elétrica nesse relé, isso aqui vai ser igual um ímã. Ele vai atrair essa chapinha A aqui, para cá, quando estiver passando corrente. E aqui eu tenho a minha lâmpada. Então é isso que funciona, é isso que tem dentro dessa caixinha aqui. Tá? É isso que está aqui dentro. Vamos ver como é que realmente isso funciona. Vamos olhar de novo o diagrama elétrico. Vamos pensar que o meu LDR está com luz, que está durante o dia. Durante o dia, elétrons saem da banda de valência e vão para a banda de condução, e a resistência do LDR ela diminui drasticamente. Então começa a passar uma corrente
tá certo? Pelo relé. Vai passar uma corrente aqui. E isso aqui vai funcionar como um ímã, o relé, ele vai atrair essa chapinha. Quando ele atrai essa chapinha, essa conexão entre o ponto A e o ponto B não existe mais. E a lâmpada está apagada, não está passando corrente pela lâmpada durante o dia. Tá certo? Durante a noite, a resistência do LDR, ela é grande. Agora, como a resistência é grande, tá? Não passa corrente aqui durante a noite. E a chavinha o ponto A e o ponto B estão conectados e vai passar uma corrente pela lâmpada. E a lâmpada vai ficar acesa. Tá? Então é o seguinte, durante o dia, a resistência do LDR, ele está muito iluminado, tem muitos elétrons na banda de condução, a resistência do LDR é pequena, passa uma corrente, o ponto A e o ponto B estão desconectados, a lâmpada está apagada. Durante a noite, a resistência do LDR é muito grande. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que isso aqui fique escuro. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a proteção primeiro e vou colocar aqui, ó, fechei. Quando eu fechei, a lampadinha acende. Quando eu fechei, esses contatos aqui, eles se fecham, tá? Quando eu faço ficar escuro. Quando eu faço ficar escuro, é equivalente a fazer isso aqui, ó. Tá? O relé para de funcionar e os contatos se fecham. Então é isso que tem lá no poste da sua rua. Os primeiros LDR ficavam posicionados nessa direção, na direção paralela à rua. Agora, e o pessoal jogava a luz do laser e apagava a luz do poste. Agora você coloca esse LDR nessa posição aqui de cima. O LDR fica assim. Então você só vai conseguir apagar o LDR se você tiver com laser num avião, num drone. Aí você consegue apagar. O que eu quero que vocês lembrem é que o LDR, ele funciona por um efeito puramente fotocondutivo. Então, pessoal, obrigado e até a próxima.